Oi, eu sou a Aline Sena e eu falo sobre vida nômade. Sempre que eu encontro esse barco, ele me chama atenção por causa do nome. E aí eu sempre me lembro que isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Brainstorm é um termo muito usado com quem trabalha com comunicação ou quem está participando de algum projeto, e significa chuva de ideias, assim, a grosso modo. E você é um momento, é uma atividade que você se dispõe a pensar possibilidades. A grande pergunta para o brainstorm dar certo é: e se você não tivesse limite de tempo, nem de dinheiro, se fosse só a sua criatividade para fazer valer o projeto que você quer, como esse projeto seria? O que você faria? E aí, por 5 minutos, viaja na maionese. Viaja. Tudo vai longe, vai onde a sua criatividade te permitir. Esse e se, ele pode ser aplicado em qualquer coisa na sua vida. Imagina que tá super pesado, por algum motivo você tá meio de saco cheio, assim, e você fala: e se eu diminuísse meus boletos? E se eu não precisasse mais pagar tanta conta? E se eu me mudasse para um lugar menor? E nesse exercício do e se, eu conheci uma pessoa que mora em Porto Alegre, num apartamento de 3 dormitórios. E aí ela falou: eu gostaria de morar a bordo, mas eu não sei se eu vou conseguir me adaptar em um espaço tão pequeno. Então ela pensou: e se eu me mudasse para um dos cômodos, né? Como seria morar em um só cômodo? E aí ela tá fazendo essa simulação, assim, tipo, tá se programando para vender uma série de coisas, doar outras, tal. E aí eu me lembrei de um casal, né, que fez isso, que saiu de um apartamento muito confortável e vendeu muita coisa. E aí eu pensei: e se eu conversasse com eles, né? Só que eles estão no norte da África, na Tunísia, e mesmo assim a gente conseguiu conversar. Cassi, Renato, obrigada. Me conta, vocês levaram mais coisas do que deveriam para dentro do barco quando vocês saíram do apartamento? Oi, Aline. Bem, no começo foi um pouco difícil, porque nós tínhamos muitas coisas, tínhamos acabado de reformar o apartamento, mas aquela ideia de morar a bordo, de ter uma vida mais simples, com menos coisas, ter muito mais liberdade, aquilo estava nos atraindo muito mais do que ter as coisas em terra. Eu acho que, para mim, principalmente, foi um processo muito fácil, porque, apesar de gostar muito da onde a gente morava, tudo aquilo me lembrava um pouco, me fazia sentir um pouco assim, meio escravo daquilo, né? Porque era muita coisa que a gente tinha, né? A gente tinha que ter aquilo, tinha que ter alguma coisa, e aquilo começou a me fazer muito mal. Então para mim foi muito fácil olhar aquilo e falar: não, isso daqui vai ficar para trás e pronto, ponto final. Para mim já foi um pouquinho mais difícil, porque tinha muitas coisas. Coisas. Muitas coisas que você compra e acha que vai ficar contigo para sempre, mas de repente você começa a pensar que tem que desapegar e aquilo passa a não fazer mais parte da tua vida. Passa a não fazer mais sentido. Substitui por outras coisas bem melhores. A rotina, muito mais prático, tudo ficou mais fácil, com menos objetos, com menos roupa. Parece que o peso diminuiu também, ficou mais leve. A Cassi levou bastante coisa pro barco, até fiquei assim preocupado, porque... Ai, Renato... Eram 30 pés, Cassi, mas a gente deu jeito, e com o tempo a gente foi tirando aquilo que realmente não era necessário, e a gente viu que a gente precisa de muito pouca coisa para viver a bordo. A gente troca muita coisa por coisas que realmente são importantes para a gente, né? Não, ter um objeto, ter alguma coisa não é importante, não é isso que faz a diferença numa vida a bordo. Então, assim, nos primeiros 3 meses, 6 meses, foi uma fase realmente de adaptação, principalmente para a Cassi, né? Como ela falou, tinha muita coisa.
Mas depois disso a gente começou a realmente entender, né, o significado da vida a bordo, daquilo que é importante para você, daquilo que realmente não faz a menor diferença. Selecionar as coisas que realmente têm alguma utilidade, que realmente são boas. E quando vocês saíram desse primeiro barco e precisaram diminuir muito para ir para outro país, para sair de avião para outro país, como vocês escolheram os objetos? Como foi essa mudança? Foi parecido com a primeira vez? Dessa vez foi bem diferente. Até porque foi a companhia aérea que delimitou o tamanho da nossa bagagem. Nós saímos com toda a nossa vida dentro de 4 bolsas de 23 quilos. E ainda nessas bolsas tínhamos todas as coisas importantes, algumas coisas importantes para o barco, as roupas de tempo, neoprene. Chegamos na Croácia também, onde compramos o barco, estava bastante frio, nevando inclusive, então tínhamos também roupas pesadas. E 4 malas foi bem light. Acho que foi mais fácil quando a gente saiu do Brasil para ir para a Croácia, até pela limitação que nós tínhamos de bagagem, porque não fazia sentido você pagar excesso de peso, né? O valor que a companhia aérea cobrava era um absurdo, então realmente assim pegou o necessário, né, o que era essencial para a gente, e o que a gente precisasse adicional a gente teria que comprar lá fora, onde a gente fosse comprar o barco. Então acho que foi mais tranquilo, até porque a gente já tinha uma curva de aprendizado, né, que a gente teve quando a gente foi morar a bordo do Relax. Então acho que pra gente foi mais tranquilo a segunda vez. Sim. Do apartamento para o barco foi mais difícil, mas de barco para barco já foi bem mais fácil. Mais fácil. E agora que vocês moram num barco maior, vocês ocuparam todos os espaços? Vocês voltaram a consumir como antes? Ou essa experiência que vocês passaram mudou alguma coisa, assim? Bem, hoje nós já morando a bordo aqui, vai fazer quase 3 anos. Fez 3 anos agora. 3 anos fora. Vai fazer dia 21 de março. E morando a bordo, a gente impreterivelmente acaba tendo algumas coisas que você não pode abrir mão. Então, o nosso barco, uma das cabines, nós usamos como armário. Agora que nós estamos na marina, nesse armário a gente coloca o bote, as velas que nós tiramos, equipamento de mergulho, boias, ferramentas. Então, tem esse espaço que é destinado só para guardar as coisas. E é claro, a gente gosta de um barco organizado e a gente não precisa abrir mão de tudo aquilo que nós gostamos. Ser mais simples, mas não precisa abrir mão daquelas coisas que a gente acha útil ou de pequenas coisas que nos dão conforto para manter o barco arrumadinho. Em relação ao consumo, eu acho que a gente mudou o consumo. Quando a gente estava em terra, tinha muito aquela coisa do eu preciso ter uma roupa de tal marca, eu preciso ter uma caneta de tal marca, eu preciso usar um relógio de tal marca. Isso mudou completamente. Hoje eu acho que o que é importante para a gente são as experiências. O nosso consumo hoje está baseado em experiências. Para mim não tem preço a gente poder mergulhar no mar azul turquesa da Grécia, a gente ir para fazer um hiking em Montenegro, a gente poder ir ancorar na Baía de Siracusa, acordar de manhã, olhar o Monte Etna, levantar a âncora, 3 dias de velejada, a gente chegar no norte da África, num país árabe. Isso é experiência. Então é esse tipo de consumo hoje que faz a diferença para a gente. Nós mudamos completamente o perfil de consumo. Antes, se a gente consumia alguma coisa para ter, hoje a gente consome para ser, para sentir. Os sentimentos hoje são o que movem o nosso consumo. Exatamente. Nós paramos de consumir tanto, de acumular coisas, e agora a gente está acumulando muitas experiências, conhecendo novos lugares, novas pessoas. Isso é muito 10. E também isso de nós podermos sair com a nossa casinha, ir para qualquer lugar do mundo, todos os lugares. Isso é muito legal, isso dá um gostinho de vida nômade, porque a gente chega num lugar, explora, conhece,
e fica extasiado com tanta coisa diferente, aí de repente já tem um outro lugar para você ir, você já muda a âncora para outro lugar. Isso não tem preço. É muito gratificante. A gente está super feliz. É sempre melhor comprovar as coisas pela experiência do que apenas saber. Porque se depende da adivinhação, ou suposição, ou de conjecturas, nunca se fica educado. Há coisas que não podemos descobrir, mas nunca perceberemos se são desse tipo se não experimentarmos. Pois é, temos de ser pacientes e perseverar na experiência, até compreendermos que não podemos compreender. E é maravilhoso quando assim é. Torna o mundo tão interessante. Se não houvesse nada para descobrir, seria uma chatice. Só mesmo tentar descobrir e não conseguir é tão interessante como tentar descobrir e consegui-lo. Se calhar até mais, não sei.